Prefeitura de Manaus convoca 400 professores para o ano letivo de 2021. Durante a Operação Enchente 2021, governador Wilson Lima reforça ações na área de saúde. Vendas no varejo do Amazonas sofrem queda de 29,7%. Boletim da Fundação de Vigilância Sanitária traz diagnóstico de mais 1.247 novos casos de Covid no Amazonas. Projeto de modernização da M010, a estrada de Itacoatiara, irá gerar mais de 10 mil empregos. Mega Sena pode pagar prêmio de 32 milhões de reais neste sábado. Brasil registra mais 2.152 mortes nas últimas 24 horas. O governo federal negocia a compra de mais 168 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Jovens são executados do Monte das Oliveiras após partida de futebol. Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando agora. 5 horas e 56 minutos em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e parcialmente nublado, com chuva a qualquer hora. O clima-tempo diz que é de 67% a probabilidade de chover 10 milímetros hoje, o que aliás já está acontecendo. Umidade relativa do ar um pouco alta, em 89%. A temperatura no momento aqui no centro histórico de Manaus é de 24 graus. A máxima prevista é de apenas 29 graus hoje. Hoje, sábado, 13 de março. Dia dos Santos Rodrigo, Salomão e Eulógio. Chegamos aos 72 dias do ano e faltam agora 293 para terminar 2021. Esta é a edição de número 85.102 do Jornal da Manhã. As águas do Rio Negro continuam subindo. Foram mais 6 centímetros nas últimas 24 horas. Sua cota em relação ao nível do mar está agora em 26 metros 19 centímetros. Fatos marcantes da história. Em 1823 acontecia a Batalha do Genipapo, às margens do riacho de mesmo nome, no Piauí, que foi decisiva para a independência do Brasil e consolidação do território nacional. Em 2013, o argentino Julio Bergoglio era eleito no conclave papal como Papa da Igreja Católica com o nome de Francisco. Em 2016, ocorrem manifestações contra o governo Dilma em todas as capitais brasileiras. Agora, 5 horas e 57 minutos em Manaus. Bom dia, Edson Mello. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, o nosso sonoplasta Jean Santos, e bom dia a você, ouvinte. Seja muito bem-vindo à edição de hoje do Jornal da Manhã. Vamos às notícias. O projeto Cine Sem Sair de Casa do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, continua a nova temporada exibindo mostras de cineastas amazonenses. Neste sábado às 19 horas serão apresentados os curtas-metragens de Erismar Fernandes no Facebook da Secretaria. A classificação é livre. Erismar é atriz, roteirista, professora de teatro, animadora e dubladora. Ela assina o roteiro e a direção, além de atuar em um dos quadros curtas-metragens que serão exibidos, que são as ficções A Boneca, A Mesa, 3 e o documentário O Teatro Me Encontrou. Temas como família, infância, amizade, luta e o poder transformador da arte fazem parte dos filmes. Manaus 5:59. A nova temporada do torneio SESI de robótica FIS Lego League com o tema Replay será 100% online devido à pandemia da Covid-19. Em formato remoto, inédito, a etapa regional da competição será realizada nos dias 23 e 24 de abril. Crianças e adolescentes de 9 a 16 anos de escolas públicas ou particulares podem se inscrever com suas equipes e técnicos gratuitamente até o dia 23 no site. Com talentos apostos para práticas em quadras, laboratório com o controle na mão, a nova temporada Replay desafia os jovens a repensarem espaços para exercícios e atividades em prol da qualidade de vida, com foco na realidade atual e de olho sempre atento, sempre alerta para o futuro. Os projetos inovadores terão a construção e programação de robôs autônomos para realizar diferentes desafios. Os times podem ter de 2 a 10 integrantes que podem estar associados a uma escola, clube,
organização ou ser formado por um grupo de amigos. Um bom dia para o Eck Matias e todos os amigos lá do Paratarizinho. A pronúncia está correta? Paratarizinho. Paratarizinho. Então, nosso bom dia para todos que estão na escuta do Jornal da Manhã, principalmente para o Eric Matias e todos os nossos amigos lá do Paratarizinho. E o nosso bom dia também para o José Milton da Silva, de Saracuruna, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Bom dia também para o pessoal que está lá, o pessoal da PM, o Almir, que está na escuta do Jornal da Manhã também, dizendo bom dia para as lendas, Eduardo Silva e Edson Melo. O nosso muito obrigado. Um abraço, amigo. Um abraço forte, nosso muito obrigado. Bom dia também para a Andoria FM 104,9, que manda um abraço para você, Edson. Muito obrigado, eu agradeço. Peruí também na escuta do Jornal da Manhã, e o nosso bom dia também para o Cirino, que está lá no Paraná, lá em Campo Largo, na escuta do Jornal da Manhã. Pessoal bem distante. E os amigos têm ligado aqui para a difusora, pedindo ainda há pouco que a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Manaus faça um reparo o quanto antes, urgente. Portanto, aqui nessa ponte que faz a ligação de Aparecida ao bairro de São Raimundo, nesse lado de cá, pelo lado de Aparecida, ali tem uns buracos incômodos. A voz da comunidade no Jornal da Manhã. Nós vamos agora até Urucurituba. Baldino Castro. Bom dia, Eduardo Silva, Edson Melo e ouvinte do Jornal da Manhã. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a DAF, estará realizando em Urucará a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa 2021. O evento iniciará no dia 15 de março. A equipe da DAF, Unidade Urucará, comunica a todos os pecuaristas que a vacina percorrerá até o dia 30 de abril, podendo ser notificada até o dia 15 de maio. Informa também que as vacinas serão comercializadas pelo IDAM local e nesta etapa todos os rebanhos da espécie bovino e bubalino de todas as idades serão vacinados. Amazonas sem febre aftosa. Baldino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. Obrigado, Baldino Castro, pela sua participação. São agora 6h06 em Manaus. Agricultores familiares de Iranduba vão ganhar feira em área nobre de Manaus. E o Hospital Hilda Freire está com 0 internações por Covid-19. A reportagem é de J. Rai. Uma nova feira da agricultura familiar exclusiva para produtores rurais do município de Iranduba vai ser inaugurada nos próximos dias no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. O anúncio foi feito na manhã de ontem pelo prefeito Augusto Ferraz durante visita à feira da agricultura familiar que funciona às sextas-feiras no centro de Iranduba. Ao lado do vice-prefeito Robson Adriel, do secretário municipal de produção José Augusto de Souza e do gerente local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, Jean Magalhães, o prefeito entregou aos agricultores um microcaminhão baú, além de kits de sementes de grãos, hortaliças e frutíferas disponibilizados pelo governo do estado. Na conversa com os permissionários, Augusto Ferraz anunciou a futura feira irandubense na capital do estado. A gente vai vender melhor lá nos produtos, com um preço justo. O espaço lá é meu, é da minha empresa, e eu vou ceder para vocês sem pagarem nada. Nós vamos levar e vamos trazer de volta, tá bom? É dessa forma que nós vamos trabalhar, propagando o município, propagando os negócios, a agricultura familiar para melhor. Mudando de agricultura familiar para a saúde, mais uma boa notícia. O Hospital Hilda Freire Dona Cabocla, que tem capacidade para 30 leitos, mas em alguns dias do mês passado chegou a ter mais de 60 pacientes internados para tratamento de Covid-19, estava na noite de ontem com 0 internações de pessoas acometidas pelo novo coronavírus, segundo informou o diretor da unidade, Marden Barros. Ele disse também que o hospital já retomou o procedimento de exames como eletrocardiograma e ultrassonografia que haviam sido suspensos por causa da pandemia do novo coronavírus.
O diretor Marden Barros alertou, no entanto, que os cuidados para evitar a contaminação pela Covid-19 devem continuar. Uso de máscaras, higienização constante das mãos e distanciamento social, evitando quaisquer tipos de aglomerações. Festa clandestina, ouvintes, nem pensar, por favor. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h09 em Manaus. Como forma de garantir um ensino de boa qualidade para os alunos dos 61 municípios do interior do estado, o deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, protocolizou um projeto de lei que solicita do governo do estado, por meio da Secretaria de Educação e Desportos do Amazonas, SEDUC, a instalação de internet de boa qualidade nas escolas estaduais dos municípios. Conforme Cabo Maciel, que é parlamentar municipalista, afirma que os municípios, além de distantes da capital, não dispõem de grandes tecnologias para um maior desenvolvimento de trabalho escolar. Quase todos os municípios do Amazonas têm as suas dificuldades e uma delas é a falta de internet de qualidade nas escolas, o que causa grandes transtornos aos alunos e professores, ainda mais nesse período de pandemia. 6h10 em Manaus. Vamos até Manacapuru com o Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Na última e única reunião semanal da Câmara Municipal de Manacapuru, o vereador Vanderlei Barroso, do PSC, apresentou em sessão várias matérias de sua autoria, onde foram deliberadas e encaminhadas às autoridades competentes em todas as esferas do governo para as devidas providências. Dentre elas, a anistia ou prorrogação das operações de crédito do BASE e AFEAM, com vencimentos no segundo semestre de 2020 e durante o ano de 2021, para o setor primário, micro, pequenas e médias empresas, por consequências das cheias dos rios e da pandemia da Covid-19. E ainda deixando esses mutuários adimplentes, permitindo novas contratações. Construção de um porto flutuante exclusivo para embarque e desembarque da produção agrícola. A aquisição de mudas frutíferas, florestais e sementes de hortaliças, de frutas e grãos, incluindo as sementes de juta e malva. Manutenção e reparo dos tanques escavados, assim como aquisição de fertilizantes, equipamentos, alevinos e ração para os piscicultores, além de planejamento e ação na zona rural e áreas alagáveis da cidade sobre os efeitos das cheias dos rios, que avançam consideravelmente. Durante a semana, Vanderlei Barroso ainda esteve em visita à Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, onde foi recebido pela secretária Neila Azraq. Durante sua estada na secretaria, o parlamentar apresentou a programação de uma visita técnica para viabilizar a abertura do Sistema Nacional de Emprego Cine no município de Manacapuru, buscando crescimento na geração de emprego e renda na cidade. Durante a reunião, também foi discutido o fortalecimento do artesanato através da renovação da Carteira Nacional do Artesão, assunto esse já solicitado através de ofício pelo vereador. Para a titular da pasta, Neila Azraq, a idealização desses projetos são essenciais para a população. A Azraq complementou dizendo ser importante essa iniciativa, já que a secretaria está sempre em busca de novas ideias e trabalhos. E só assim é possível oferecer o melhor para os cidadãos amazonenses. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h12. Obrigado a você, Zegdeg, pela sua participação. Prefeitura de Manaus convoca 400 professores para o ano letivo de 2021. A Prefeitura de Manaus convoca 400 professores aprovados em cadastro reserva do concurso realizado pela Secretaria Municipal de Educação, SEMED, em 2017, com homologação do resultado final em 2018 para atuarem no ano letivo 2021. A princípio, o concurso foi destinado a preencher 400 vagas, sendo nomeados mais de 3.000 candidatos no cadastro reserva. Desta vez, serão chamados 296 professores da educação infantil, 4 do 1º ao 5º ano, 6 de artes, 30 de educação física, 3 de ensino religioso, 7 de geografia, 12 de história, 17 de língua inglesa e 25 de língua portuguesa.
O prazo para tomar posse é de 30 dias, contando do dia 12 deste mês até o dia 10 de abril. Elisângela Bastos, gerente da Comissão de Investidura da CEMED, aponta que todo o processo de informações e de tomada de posse será remoto. Nessa nomeação específica vai ser remotamente, né? A secretaria já vem investindo no cargo todos os professores de forma remota, à distância, né? O que o candidato precisa? Aguardar o recebimento do e-mail que ele informou no ato da inscrição do certame. Quando ele receber o e-mail, o candidato vai ter todas as orientações no e-mail, de quem ele vai procurar na secretaria. Cada candidato vai ter um atendente específico que vai estar dando suporte com orientação, com todos os encaminhamentos, vai receber a documentação por e-mail, pelo WhatsApp, vai ter esse suporte de forma remota. Em nenhum momento nós vamos atender nenhum candidato presencialmente. 6h14 em Manaus. O decreto de nomeação foi publicado na quarta-feira, dia 10, edição de número 5051 do Diário Oficial do Município, e a convocação na edição 5052 de 11 de março. Essa é a 27ª convocação, totalizando aproximadamente 3,6 mil professores convocados. O primeiro dia de entrega das carteiras nacionais de habilitação pelo sistema Pega e Leva, o Drive-Thru, teve apenas 15% de faltosos. A maioria dos usuários agendados, 85%, compareceu para receber o documento. Até o próximo dia 19, mais de 1.500 pessoas agendaram o atendimento, que acontece na antiga sede do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN-M, na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, logo após o viaduto Miguel Arraes, na zona centro-sul de Manaus. A nova modalidade foi implantada para dar vazão às 19 mil habilitações represadas por conta da paralisação das atividades do órgão devido à segunda onda da Covid-19. A procura pelo recebimento da CNH foi tanta que os agendamentos abertos até a próxima sexta-feira, dia 19, se esgotaram em apenas um dia. Ao todo, 1.519 pessoas conseguiram agendar. São 216 entregas por dia, mas a ideia é ampliar essa demanda na próxima semana. Pesquisas desenvolvidas por alunas e professoras da Secretaria de Educação e Desporto foram premiadas pelo Mulheres e Meninas na Ciência, do programa Ciência na Escola da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. No total, 33 professores e 99 alunos receberam destaque ou menção honrosa pelos projetos. As concessões de menções honrosas correspondem às áreas de ciências humanas, linguísticas, letras e artes e ciências biológicas. Cada coordenadora receberá um troféu, cada bolsista uma medalha e a escola uma placa de menção honrosa pelo projeto desenvolvido. O projeto foi desenvolvido pela professora Fanzinete Xota com as alunas Elciane Pereira e Sheila Alves e ficou em primeiro lugar na rede estadual de ensino. 6h17. O governador Wilson Lima esteve nesta sexta-feira nos municípios de Itabaraty e Eirunepé, na calha do Rio Juruá, para coordenar pessoalmente ações humanitárias da Operação Enchente 2021. Além da entrega de alimentos, água potável e outros itens a famílias dessas cidades, ele anunciou o início da liberação de créditos em especial e do perdão de dívidas de financiamentos e a suspensão da cobrança da tarifa de água. Há 2 semanas, o governador iniciou as ações para levar ajuda humanitária ao interior do estado e percorreu os municípios de Boca do Acre e Pauini, na calha do Rio Purus, e em Vira, Eirunepé e Guajará, na calha do Juruá. Nesta sexta-feira, além de Itamaraty, o governador e os servidores de secretarias que integram a operação retornaram a Eirunepé. A programação também inclui a ida aos municípios de Envira e Ipixuna. 6h18 em Manaus. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, atuou na entrega de mais de 5.900 cartões do auxílio estadual nos municípios de Anori, Coari e Tefé. Ao todo, 5.983 cartões de auxílio estadual foram entregues nessas localidades pelo programa do governo do estado, ajudando a garantir a segurança alimentar das famílias em situações de vulnerabilidade e pobreza extrema durante a pandemia da Covid-19. Em Tefé foram entregues 2.700 cartões, segundo o gerente da unidade local, Rinéias Cunha Farias. Esse auxílio é de extrema importância, pois muitas famílias não tinham condições de se alimentar e o programa veio para ajudar, enfatizou ela. Com o projeto de reforma e modernização da rodovia M010,
O governo do Amazonas estima a criação de mais de 10 mil novos empregos para trabalhadores do estado a partir de agosto deste ano, data prevista para o início das obras. A informação foi apresentada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, durante a audiência pública virtual realizada na sede da pasta na manhã desta sexta-feira, dia 12 de março, e abrindo o encontro, o governador Wilson Lima destacou em uma videomensagem que a audiência reforça o diálogo com a população e o compromisso com a transparência. É uma oportunidade em que todos têm de conhecer toda a parte técnica, todo o cronograma de execução, de entender como é que o dinheiro público está sendo utilizado, mas também é uma oportunidade para as pessoas vislumbrarem o que será essa rodovia. Segundo Carlos Henrique, a CEINFRA contará com 5 frentes de serviços tocadas simultaneamente durante a reconstrução da rodovia. O projeto inovador permitirá a criação de empregos diretos e indiretos para a população de Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Manaus, principais municípios contemplados pela obra. Nós vamos gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos e vamos alimentar todo o setor das cidades por onde a rodovia vai passar, de tal forma que nós vamos dar uma injeção de ânimo na economia daquela região. A gerente de projetos e orçamentos da CEINFRA, Lorena Pontes, disse que, graças aos investimentos feitos na rodovia, a estimativa é de que 8 municípios e suas comunidades apresentem um crescimento econômico acima da média nacional prevista para 2021, tornando-se também um atrativo para novos investidores. O Brasil todo hoje cresce na taxa de 1,5% ao ano. Nós vamos possibilitar, com essa rodovia renovada, crescimentos de taxa de 4% ao ano a mais do que a gente tem estimativa hoje. Além disso, os polos agroindustriais de Itacoatiara e Silves e Itapiranga também serão reforçados, pois eles ficarão com uma rodovia mais segura. Então, esses municípios passarão a ser mais atraentes para a indústria de forma geral, né? O investimento total será de 368 bilhões, dos quais 220 milhões são oriundos de emenda parlamentar do senador Omar Aziz, do PSD. O Ministério Público Federal recomendou à Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, medidas para promover a retirada de grileiros de terras públicas ocupadas irregularmente no Amazonas. O documento foi encaminhado ontem, um dia depois da deflagração da Operação Constantino pela Polícia Federal, que investiga a organização criminosa estruturada para invadir e desmatar terras de domínio federal localizadas na região sul do estado, visando a implantação de atividade pecuária. De acordo com a apuração que deu origem à operação, o grupo era favorecido pelo apoio de servidores públicos do INCRA. Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, comemorado no dia 24 de março, a Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário do Amazonas, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, elaborou um calendário especial de palestras informativas sobre a doença para o público carcerário da capital e do interior. A iniciativa está inserida no Projeto Nacional de Prisões Livres de Tuberculose, que abriga ações e atividades de combate e prevenção ao tratamento da tuberculose, a fim de assegurar a saúde dos apenados profissionalmente do sistema e familiares. Os beneficiários do auxílio estadual residentes em Manaus e que ainda não receberam seus cartões têm até este sábado, às 15 horas, para realizar a retirada dos mesmos no posto montado pelo Fundo de Promoção Social no Centro de Convenção Vasco Vasques, na zona centro-oeste da capital. O local da retirada, coordenado pelo FPS, é composto por 20 postos de entrega dos cartões, seguindo normas de distanciamento e aferição de temperatura na entrada. Quem quiser confirmar se é um dos contemplados pode acessar o site www.auxilioam.gov.br ou ligar para os números 0800 434 4040 ou 994 98 78 74 e ainda para 992 67 11 85. A variação registrada em janeiro de 2021 de menos 29,7% na comparação com dezembro de 2020 representa a maior queda no volume de vendas do comércio varejista do estado do Amazonas em um mês,
desde o início da série histórica da pesquisa mensal do comércio, a PMC do IBGE. O resultado negativo do Amazonas no primeiro mês do ano é reflexo das medidas de restrições aplicadas no comércio do estado para conter a pandemia da Covid-19, que passava por momento crítico no estado em janeiro. Em viagem a Irunepé, Itamaraty, em Vira e Pixuna, nesta sexta-feira, o governador Wilson Lima reforçou ações nas áreas da saúde nos municípios que sofrem os efeitos da cheia do Juruá. A Operação Enchente 2021 também está levando ajuda humanitária, assistência social e linhas de financiamento para essas cidades. Durante a operação, Wilson Lima repassou dose de vacina para a Covid-19 e pediu aos prefeitos que a campanha de imunização não seja suspensa. Esse é um apelo que eu faço a todos os prefeitos, que a vacinação da Covid-19 continue, apesar de toda essa dificuldade com logística, porque a vacina contra a Covid é a arma mais poderosa contra essa pandemia, disse o governador. Irunepé recebeu mais de 180 doses e envia outras 250 como parte da 7ª remessa de envios de imunizantes do governo do estado, e Pixuna recebeu 890 doses, e além de 24 caixas com testes rápidos e kits de equipamentos para teleconsultas, 3 notebooks, 3 caixas de som e 3 câmeras e webcam. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário de Covid-19, edição número 343, traz o diagnóstico de 1.247 novos casos de Covid-19, totalizando 330.010 casos da doença no estado. Segundo o boletim, foram confirmados 51 óbitos por Covid-19, sendo 14 ocorridos no dia 11 de março. 37 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem, clínico epidemiológico ou laboratorial, elevando para 11.482 o total de mortes. Dos 330.010 casos confirmados do Amazonas até esta sexta-feira, 152.616 são de Manaus, ou 46,25%, e 177.394 do interior do estado, ou 53,75% do total. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem o consolidado diário de vacinação contra a Covid no estado. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVS-AM apontam que 434.810 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira, sendo 336.011 da primeira dose e 98.799 de segunda dose. O plano operacional da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas, desenvolvido pela FVS-AM, com base nas orientações do Ministério da Saúde, prevê que, até esta fase da vacinação, sejam contempladas pessoas que estejam nos seguintes grupos prioritários: povos indígenas, vivendo em terras indígenas, trabalhadores de saúde, pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas institucionalizadas com deficiência. Manaus. Polícia. O grupamento de manejo em artefatos explosivos Marte da Polícia Militar do Amazonas realizou na manhã desta sexta-feira a aula inaugural do primeiro curso de técnico explosivista policial. A instrução aconteceu no Comando de Policiamento Especializado CPE, no bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus, e terá como alunos policiais de 5 estados brasileiros. Participaram da aula inaugural o subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel PM Negreiros, e o chefe de Estado-Maior da Polícia Militar, Coronel PM Dias Figueiredo, além de representantes das Forças Armadas, Marinha e Exército. Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária SICOM detiveram na manhã desta sexta-feira um jovem de 20 anos de idade por tráfico de drogas no bairro do Morro da Liberdade, na zona sul da cidade. Com ele foram apreendidas 250 porções de substância com características de oxi, 50 cigarros de maconha, além de R$20 em espécie. Conforme a unidade policial, os policiais realizavam patrulhamento
pela rua São Luís, no Morro da Liberdade, por volta das 9h10, quando um indivíduo fugiu ao notar a presença da polícia. A equipe desembarcou inicialmente e iniciou o acompanhamento e alcançou o jovem. E ele ainda tentou se desfazer do material ilícito que carregava e foi recuperado e apreendido pelos policiais. Diante das circunstâncias, o jovem foi encaminhado para o 2º Distrito Integrado de Polícia, DIP, para as providências cabíveis. Nayandro de Souza Guimarães, de 21 anos, e Marco Antônio Cardoso Reis, de 20 anos, foram mortos na noite desta sexta-feira após um grupo de assassinos tentarem matar pelo menos 6 jovens que estavam a caminho de um campo de futebol na rua Aroeira, no bairro do Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. A polícia informou que pelo menos 2 homens que estavam em carros diferentes abandonaram as vítimas e começaram a atirar. Marcos caiu morto ainda na rua. Nayandro conseguiu correr por alguns metros, mas foi levado desacordado para o serviço de pronto atendimento do Galileia, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Nonato Lopes, de 26 anos, também foi levado ao SPA com várias perfurações e passa por procedimento cirúrgico. Um outro baleado não identificado foi levado em estado grave para o Hospital João Lúcio e ainda não há informações sobre o estado de saúde, o seu estado de saúde após sua entrada naquela unidade de saúde. A família das vítimas acredita que o ataque ocorreu porque o time de futebol em que as vítimas pertenciam havia ganhado um campeonato após jogar com um time de um suposto traficante. A polícia não confirma. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Esportes. A Conmebol retomou nesta semana as inspeções dos estádios postulantes a sediar a final da Copa Libertadores da América 2021. Nesta sexta-feira, representantes da entidade estiveram no estádio Monumental, que pertence à Barcelona de Guayaquil. O Campeonato Brasileiro não vai parar. Pelo menos essa é a disposição, o Campeonato Paulista, melhor dizendo, não vai parar. Pelo menos essa é a disposição da Federação Paulista e dos 16 clubes da Série A e dos que disputam as divisões inferiores do estadual também. Eles apostam que conseguirão convencer o governo estadual a rever a paralisação por 15 dias prevista para começar na próxima quarta-feira. Iago Pikachu não ficou um dia desempregado. O jogador é o novo reforço do Fortaleza para a temporada 2021. O lateral direito e meia se despediu do Vasco nesta sexta-feira e logo depois foi anunciado no Clube do Nordeste. Os jogos de ontem pelos campeonatos estaduais, começando pelo Campeonato Amazonense, Manaus 1, Clipper 0. Campeonato Mineiro, Boa Esporte 2, Coimbra 1. Campeonato Gaúcho, Juventude 2, Pelotas 3. E os jogos deste sábado pelo Brasil afora. Vamos começar pelo Campeonato Amazonense às 15 horas em JC e São Raimundo. O Campeonato Pernambucano às 15 horas, Afogados Vitória de Pernambuco. Campeonato Baiano às 16 horas tem Unirbe e Fluminense da Bahia. No Campeonato Mineiro, 16 horas, Trombense e URT. Às 16h30 tem Patrocinense e Atlético Mineiro. Às 21 horas, América Mineiro e Caldense. No Campeonato Gaúcho, às 20 horas, jogam Brasil de Pelotas e Caxias. Mesmo horário, Esportivo e Grêmio. Campeonato Paulista, 16h30, tem Guarani e São Bento. 16h30 também, mesmo horário, Novo Horizontino e São Paulo. Ainda no Campeonato Paulista, às 19 horas, tem Santos e Ituano. Mesmo horário, Botafogo de São Paulo e Ponte Preta. Campeonato Carioca, 15h30, Madureira e Resende. 18 horas tem Nova Iguaçu e Vasco. E às 21 horas e 5 minutos tem Bangu e Botafogo. No Campeonato do Nordeste, às 16 horas, Vitória e Bahia. No mesmo horário, Altos do Piauí e Ceará. 18h15, Fortaleza e 13 da Paraíba. No mesmo horário, ABC e Confiança. E 8h30 da noite, Botafogo da Paraíba e Sampaio Correia do Maranhão. Últimas notícias. Antes de iniciar as últimas notícias do Jornal da Manhã neste sábado, Edson, eu gostaria de enviar um bom dia para o Jander Brito, que transmite o Jornal da Manhã via internet lá em Inhamundá e em Parintins. Nosso bom dia também a todos os moradores, a todos os nossos ouvintes lá em Inhamundá e em Parintins. Vamos às últimas notícias do Jornal da Manhã. O dólar fechou em alta de 0,30%, cotado a R$5,5597 ontem, após acompanhar a força da moeda norte-americana no exterior e avaliar a aprovação da PEC emergencial em segundo turno pela Câmara. Apesar do avanço nesta sessão, o dólar acumulou queda de 2,15% na semana, a maior em mais de 3 meses, desde 4 de
abril de 2012. A Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta sexta-feira, diante da aprovação da PEC emergencial na Câmara dos Deputados e após 3 altas consecutivas. O Ibovespa vinha de queda de 0,72% a 114.160 pontos. As vendas do comércio varejista caíram 0,2% em janeiro em comparação com dezembro, quando a queda foi de 6,2%, maior tombo para o mês de dezembro de toda a série histórica iniciada em 2000. Foi o terceiro mês seguido de queda. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial provavelmente será paga apenas no início de abril, mas será referente ao mês de março. Possivelmente seremos autorizados a pagar o auxílio emergencial na segunda-feira. Promulgando a PEC na segunda-feira, na mesma hora o auxílio passa à fase de execução. Os 5 maiores bancos brasileiros, com quase 8 trilhões de reais de ativos em mãos, precisam enxugar 30% de sua rede de agências físicas em no máximo 3 anos, aponta estudo exclusivo feito pela consultoria alemã Roland Berger. Isso significa fechar as portas de cerca de 5.000 unidades de alvenaria, de um total de 16.704 somados. Bancos do Brasil, Bradesco, Itaú, Unibanco, Santander, Brasil e Caixa Econômica Federal. O deputado federal Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, afirmou nesta sexta-feira que colhe assinaturas para requerer na comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis irregularidades na política de preços adotada pela Petrobras. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, votou por considerar inconstitucionais decretos do presidente Jair Bolsonaro que aumentaram as possibilidades de posse de arma. Para Fachin, a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, a possuírem efetiva necessidade. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu também ontem manter a decisão que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Lava Jato na Justiça Federal do Paraná. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, enviou ontem ao plenário da Corte a ação contra a PGR na anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e na Operação Lava Jato. O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator das ações da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região Federal, TRF4, afirmou que a revisão de decisões e condenações no âmbito da operação não conseguem sombrear a qualidade e retidão do que foi decidido pelo colegiado ao longo de 7 anos de investigação. 6h49 em Manaus. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília derrubou 2 decisões liminares que haviam autorizado entidades privadas a importar vacinas contra a Covid-19 sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E o Ministério da Saúde assinou nesta sexta-feira o contrato para a compra de 10 milhões de doses da Sputnik V, vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo Instituto Russo Gamaleya. O anúncio do Ministério ocorre em um dia após os governadores e prefeitos também anunciarem seus próprios acordos para fornecimento de doses. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou nesta sexta-feira o registro da vacina da Oxford AstraZeneca contra a Covid-19, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A decisão permite a entrega do produto, que tem etapa de fabricação no país. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, informou ontem que em março receberá da farmacêutica AstraZeneca o dobro do número de lotes de ingrediente farmacêutico ativo inicialmente previsto para este mês. Ao longo de março serão enviados à China 4 lotes. Serão enviados da China 4 lotes de 256 litros cada, com quantidade de insumo suficiente para a produção de 30 bilhões de doses de vacina. Com isso, a produção de vacina na Fiocruz estará garantida até o final de maio, segundo a instituição. O Brasil registrou 2.152 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, terceiro dia com mais de 2.000 mortes, e totalizou nesta sexta-feira 275.276 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 1.761, novamente um recorde.
Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 49%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. Também são 51 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. 15 dias acima de 1.100 e pelo 13º dia a marca aparece acima de 1.200. 6h52 em Manaus. A cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, anunciou nesta sexta-feira ter chegado a um acordo na justiça pela morte de George Floyd. Ao menos 27 milhões de dólares, cerca de 150 milhões de reais, serão destinados à família do ex-segurança negro em função do acordo. As potências do G7 exigiram nesta sexta-feira que a China honre seus compromissos em Hong Kong e acabe com a opressão contra ativistas que promovem a democracia, depois que Pequim forçou mudanças no sistema eleitoral da região. 6h52 em Manaus. Vamos às manchetes dos jornais locais, começando pelo Amazonas em Tempo, que estampa. Um ano de pandemia no Amazonas, perdas e lições. A crítica. Crise global do Amazonas, um ano de pandemia. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Valdino Castro, Alberto Zegdeg e J. Rai. A técnica foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação de Edson Mello e Eduardo Silva.